A guerra às drogas é um instrumento de encarceramento em massa da população pobre. Pobre. Pequena burguesia, via de regra, não é encarcerada por esse motivo. Uma outra coisa que chamou a atenção nessa semana foi uma movimentação no Senado Federal, a fim de se contrapor àquilo que vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Então o Senado Federal vem encaminhando uma PEC, né? É isso. Então o Senado Federal vem se contrapondo a algo que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo. Como o Senado, através de PEC, se encaminha para um aperto em relação à política de guerra contra as drogas, criminalizando a posse de qualquer quantia de droga, na contramão daquilo que vem sendo discutido pelo STF. E aí a gente tem que pensar, mas por quê? Se nós estamos hoje diante de uma época onde parece que finalmente as pessoas estão entendendo que a guerra às drogas é uma bobagem e que o que mata não é a droga e sim a guerra às drogas, não é verdade? Por que o Senado vem tomando esse tipo de atitude? Talvez, galera, tenha a ver com uma outra coisa que vem sendo discutida já há algum tempo, que é o processo de privatização dos presídios. Pensem, gente, hoje, coisa de 30% de todos os encarcerados são diretamente ligados ao tráfico de drogas. E se a gente vai colocar uma lupa nisso, nós vamos ver que esse número pode ser pelo menos o dobro. A gente pode estar falando de no mínimo 60%. Por quê? Porque uma coisa é o encarcerado diretamente por causa de ter sido pego com alguma quantidade de droga. Outra coisa são os crimes relacionados a todo o ecossistema que existe no tráfico. Ou seja, é o segurança do tráfico, é o transporte, é o suborno, são os crimes de cobrança, as guerras entre facções que procuram dominar regiões onde acontece a venda da droga. Então, a guerra às drogas é hoje a responsável por pelo menos 60% das pessoas que estão presas no Brasil. Pelo menos, tá? Esse número pode chegar a 80%. E aí é lógico, há uma discussão a respeito da descriminalização, até para a gente distensionar este processo e terminar com parte deste bizarro mundo do encarceramento em massa. Acontece que o lobby está muito grande, nós já temos experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, com legislações análogas a essa que está tentando ser estabelecida no Brasil, e trata-se de uma catástrofe, gente. É uma catástrofe, porque aí você começa a ter um interesse no encarceramento de pessoas pobres, porque presídios privados passam a receber de acordo com o número de detentos. Nos Estados Unidos funciona assim. Aqui no Brasil já há uma discussão neste sentido. E quando a gente vê que, se de um lado a gente está pensando em privatizar presídio e do outro a gente está pensando em apertar o cerco da guerra contra as drogas, que é, gente, tá? Tem que ser muito direto quando a gente fala essas coisas. A guerra às drogas é um instrumento de encarceramento em massa da população pobre. Pobre. Pequena burguesia, via de regra, não é encarcerada por esse motivo. E aí tem uma contradição gritante. Por quê? Porque o traficante, né, aquele que está buscando a droga em jatinho e coisa do gênero, esse não é normalmente o que é encarcerado. O que é encarcerado ou é ligado à facção, que está na ponta, que controla o varejo, não a distribuição, não a chegada da droga, tá? Controla o varejo, e os grandes traficantes seguem impunes. Quem vai preso é o varejista, quem morre é o varejista, então quem morre é o pobre. É um instrumento de encarceramento em massa dos pobres. Agora pensem nisso aliado a uma lógica de lucro a partir de indivíduo que é preso num presídio privado. Então essa movimentação no Senado me cheirou muito a isso. Me cheirou muito a lobby de quem pretende lucrar com o encarceramento em massa da população pobre brasileira. Então a gente tem que prestar atenção e se organizar enquanto sociedade civil para evitar isso. E claro, né, galera, isso é mais uma das faces dos limites da política de conciliação do PT.
A gente sabe, eu friso isso todo domingo aqui, foi uma vitória importante, derrotar o Bolsonaro era fundamental, a gente está numa luta contra o fascismo e derrotar o Bolsonaro foi um golpe duro no fascismo. Lula era o único político capaz de conseguir essa façanha, não se iludam, tá? Não se iludam, a força política do Lula é muito grande. Agora, nós não podemos deixar de discutir os flagrantes limites desse tipo de política, que precisa conciliar com um parlamento eleito numa lógica de um mundo que percebe a ascensão neofascista. Então esse tipo de política de encarceramento em massa é insuperável dentro da lógica da democracia burguesa que o PT está disposto a jogar. Então a gente pode até compor, junto com o governo do PT, em determinados momentos, em função da defesa de interesses maiores. Agora, não podemos jogar todas as nossas esperanças nesse projeto, justamente porque esse projeto tem flagrantes limitações, e estas estão saltando aos nossos olhos diariamente. Perfeito, gente? Uma outra discussão dessa semana, né, assim, bastante lamentável, para dizer o mínimo, tá? É algo que, vez ou outra, volta aqui na internet, porque há uma fração da pequena burguesia que tem o rei na barriga, né, e gosta de humilhar o trabalhador mais proletarizado. A pequena burguesia é uma fração da classe trabalhadora que tem um pouquinho mais de poder de consumo, mas é a mais idiotizada pela ideologia, porque o burguês tem consciência de classe. A gente soltou aqui na semana um vídeo de um CEO lá da Austrália escancarando isso, dizendo que os trabalhadores têm que ter medo, dizendo que o desemprego tem que aumentar para 50% para disciplinar a força de trabalho. Aquilo ali era um burguês falando. Então percebam como o burguês tem consciência de classe. O problema é o pequeno burguês, porque o pequeno burguês ele não se percebe como trabalhador. E aí ele repete o discurso da burguesia, não se atentando ao fato de que o discurso político da burguesia é um discurso que atenta contra os seus próprios interesses. Por isso que a classe média, que é na verdade a pequena burguesia, é sempre muito problemática. A gente precisa deles para fazer a revolução junto conosco. Mas esses são os mais difíceis de ser convencidos, porque eles estão crentes que têm muitos privilégios, que são vencedores no capitalismo, quando na verdade eles são apenas peças de uma engrenagem. No máximo são gestores dos interesses dos grandes burgueses.